Oi, tudo bom? Vou falar sobre as dúvidas que as alunas e os alunos tiveram na nossa aula de laboratório de física. Pois bem, a nossa aula começou com uma introdução teórica dos conceitos físicos utilizados nos experimentos para calcular o valor da aceleração da gravidade. Bem, era de se esperar que essa parte aqui gerasse mais dúvidas nos alunos e nas alunas, porque nesse contexto de novo ensino médio, infelizmente o nível de ensino de física decaiu um pouco. Então a gente teve que fazer uma explicação mais mastigadinha e também ver quais eram os tópicos que eles tinham mais familiaridade, eles e elas, né? Foi verificado que a parte cinemática eram bem dominadas pelos alunos e pelas alunas, só que a parte dinâmica, eles e elas tiveram mais dificuldade. Então eles e elas tiveram mais dificuldade na parte da dinâmica do plano inclinado, que consiste basicamente em decompor as forças no sentido do movimento e no sentido perpendicular e posteriormente escrever as equações, né, do movimento com base na segunda lei de Newton. Então essa foi a parte que mais gerou dúvidas nos alunos e nas alunas. E depois vem a parte da experimentação, né, que eles e elas fizeram. Houve dúvidas na parte de operacional, de como a gente media e lia os instrumentos, as medidas fornecidas pelos instrumentos, o que é natural porque era a primeira vez que eles e elas estavam mexendo nos instrumentos. Então, e também na interface do tracker, né, como é que a gente lia, como é que a gente navegava pela interface do tracker e obtinha as informações necessárias para calcular o valor de G, certo? Então essas dúvidas eram esperadas, são naturais de aparecerem, né, dado que era a primeira vez deles e delas utilizando os instrumentos e as ferramentas. Mas, dada a primeira vez, tudo foi bem explicadinho para eles, para elas, e elas e elas conseguiram ter domínio, conseguiram ler as medidas, fazer os cálculos direitinho para calcular o valor de G. Tranquilo? Então, obrigado. Salve galera, tudo bom? Complementando aqui o que o nosso colega falou, os alunos e as alunas gostaram muito de usar as ferramentas, de mexer nos aparatos experimentais, gostaram de mexer no plano inclinado, e eles mesmos conseguiram calcular a aceleração, o valor da aceleração da gravidade usando tanto o cronômetro, e eles mediram inclusive o tempo de queda no plano inclinado do cronômetro, e eles também aprenderam a usar o tracking. Eles se interessaram muito, tinha até um dos membros do grupo que já chegou a mexer no tracker ano passado, então ele já tinha uma certa experiência com o programa de computador, mas a maioria nunca usou, a maioria nunca tinha sequer ouvido falar do tracker, mas todo mundo que estava no grupo gostou, todo mundo gostou muito da experiência de mexer num programa de computador voltado para calcular de forma mais precisa tempo, espaço. Eles curtiram muito e eu senti que eles aprenderam bastante coisa. Eu percebi que eles aprenderam sobre muita coisa relacionada ao movimento, eles entenderam um pouco melhor o conceito da aceleração da gravidade, eles entenderam que a gravidade é uma aceleração, não é só uma simples força. Eles entenderam o conceito da segunda lei de Newton, que força é uma entidade que produz aceleração. Percebi que ficou bem claro isso para eles. E o que mais? E o que a gente aprendeu com isso? Bem, a gente aprendeu que a gente realmente percebeu que existe sim uma certa diferença, uma certa defasagem no ensino entre o ensino público e o ensino privado, sabe? Então tipo assim, eu percebo que existe um certo caráter social assim no Brasil que nós podemos fazer para mudar, sabe? Tanto que existem iniciativas como o CARD de curso, o CARD Veste, que pega pessoas que estão em condições vulneráveis e e leva essas pessoas a terem um futuro, sabe? Preparar para vestibulares concorridos, etc, etc. Além disso, na engenharia existe a linguagem técnica, só que a população de maneira geral não conhece a linguagem técnica. Ninguém, por exemplo, não é todo mundo que sabe, por exemplo, que é uma integral, não é todo mundo que sabe, por exemplo, que é uma derivada, fazer tipo fazer a plotagem geográfica, não é todo mundo que vai entender certos conceitos. Então, a gente começou a entender que, tipo, para a população
A gente não tem que usar linguagem técnica, a gente tem que traduzir essa linguagem técnica de forma que eles entendam. Então foi basicamente isso que a gente fez com os alunos da escola pública, sabe? A gente não explicou com uma linguagem muito rebuscada, a gente tentou explicar de forma mais simples. Então acredito que seja essas duas coisas que a gente aprendeu, sabe? Essa questão de engajamento social que a gente deve ter, né? Tanto que a gente está fazendo junto com física, a gente está fazendo uma unidade 70, tecnologia e sociedade, e a gente entendeu que a tecnologia ela não é neutra, a gente pode usar a tecnologia para ajudar as pessoas. Além disso, a utilização da linguagem técnica, a tradução da linguagem técnica para a linguagem real, para os alunos, para a sociedade entender o que a gente está falando. É isso. Valeu aí, rapaziada. Bom, sobre o que a gente aprendeu nesse dia do trabalho, eu acho que primeiramente foi uma série de estratégias para melhorar a absorção do conteúdo dos alunos, então melhorar a nossa didática, de conseguir realmente dar aula e fazer eles aprenderem bem e responder as dúvidas e tornar essa experiência mais dinâmica para fazer os alunos aprenderem de fato. E também uma série de questões sobre a realidade que eles vivem, que é diferente da nossa, pela realidade socioeconômica, de estudar no colégio público, de ter anseio sobre vestibular, de ter esse interesse na parte científica, o curso que eles querem. Então acho que a gente esteve em contato com uma realidade diferente e aprendeu bastante sobre a didática que a gente tem que usar para dar aula e também adaptar essa didática conforme o público e dependendo do nível do público, da realidade deles. E é isso. Então, falando um pouquinho sobre a absorção do conhecimento dos alunos e das alunas, a gente sentiu que o aproveitamento deles e delas sobre as aulas foi extremamente positivo. Isso porque, durante toda a aula, a gente tentou adotar uma postura mais hands-on. Então, a todo momento, a gente estava deixando os alunos e as alunas com as ferramentas nas próprias mãos. Então, por exemplo, quando eles e elas tinham que usar o paquímetro, todos pegavam no paquímetro e faziam alguma medida. Quando tiveram que usar o tracker, eles também usavam o tracker, todo mundo colocava um pouquinho, mexia, via como funcionava. E a mesma coisa para as contas. Os alunos faziam as contas e no final do procedimento, eles mesmos e elas mesmas fizeram o cálculo da gravidade quase que por si só, a gente só foi orientando. Então a gente sentiu que eles tiveram um bom aproveitamento e o feedback deles também foi muito positivo para a gente. Então sentimos que realmente foi muito efetiva a aula. Tá no 2 ponto... Aí você conta 1, 2, 3, eu fiz 4, né? Mas e aí, como é que eu sei quanto mais acima do 3 eu peguei ali? Entendeu? 2.3 chegando no 4, entendeu? Como é que eu sei como é que é agora? Como é que eu faço? Não, aqui em cima é polegada. Como é que eu faço agora? E agora? É assim, ó. Você vai começar a olhar quais outras barrinhas estão alinhando com essa barrinha. Porque, ó, esse cara daqui de baixo é mola, né? Na hora que eu fechei, ó, esse cara aqui, essas barrinhas de baixo começam a alinhar com essas barrinhas do centro aqui. Então você vai começar a ver, ó, depois do zero, qual que é a barrinha que alinha? É a barrinha 6 ali, ó, tá vendo? 6 está alinhado. 6,5 está perfeitamente alinhado. Vocês conseguem enxergar, ó? Olha pra você ver aquele aperto. A gente ficar no desafio. Olha o 3, tá alinhado com alguma coisa em cima? O 4 tá alinhado? O 5 tá começando a alinhar, né? Mas não alinhou. Aí, ó, o 6 tá alinhado? Puxa, tá quase alinhado. O 6,5, ó, perfeito. Então qual que é a minha medida? 2, 3, 6, 5. 2, 3, 6,5. Entendeu? Essa é a lógica. Agora vamos ver se vocês entenderam. Tem que medir o comprimento desse carinha aí, tem compartimento, né? É do pai. Não, é da caixa. Não, mas o comando dele foi dúbio. É da caixa. Foi eu mesmo. Ah, peraí. Aí eu tinha travado, tá vendo? Você tem que dar uma abridinha nele, que aí ele consegue utilizar mais fácil. Isso. Ou é o comprimento? É o comprimento, mas pode medir a largura também. Tá de apertando. Vou tirar?
3,5. Não, alguma coisa, mas é primeiro de cima e depois de baixo? Não, de baixo aqui, ó. Só o de baixo. Ah, o de metro polegadas. Aí, Deu 3,5. 1, 2, 3, 4, 5. Quase 6, ó. 3,5, quase 6. Isso, ele está alinhado agora. Você. Não, não. Estamos aqui com o pessoal aí que teve aula hoje de física aqui no ITA. Pessoal, se apresentem aí, nome por nome. Oi, meu nome é Marina. Eu sou a Ju. Meu nome é Nicole. Ótimo. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Fala aí pra nós, Vitor. 0 a 10? 10? De 0 a 6? O que você aprendeu hoje que você achou legal? A gente aprendeu a usar ferramentas de medição. Paquímetro, micropaquímetro. A gente aprendeu a calcular a aceleração da gravidade. Aprendemos também a usar um sistema aqui que se chama tracking. ó. Legal, mano. Aí a gente aprendeu a forma do sorvetão também, muito legal. E a gente aprendeu a usar o sistema aqui, ver frame por frame, fazer as marcações e calcular. E assim jogar fora Aqui, ó, frame por frame. É isso aí. Então, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer ter essa aula aí com vocês. Esperamos ter conseguido. Exatamente. E é isso. Levando aqui a rapaziada da Marcelena para aprender um pouquinho de física e conhecer aqui a estrutura aqui interna, o H8, o alojamento pessoal. Vocês gostaram aí, pessoal? Sim! Valeu!